Paz e alegria, queridos irmãos, estamos chegando aqui até vocês com mais um tema do YouCat. Hoje nós vamos tentar desenvolver aqui o tema do ponto número 60 e o número 61. E o ponto número 60 do YouCat nos faz a seguinte pergunta: por que razão é Jesus o maior modelo do mundo? E assim nos diz o YouCat: Jesus é singular não apenas porque nos mostra a verdadeira essência de Deus, ou seja, a natureza de Deus, Ele é Deus, mas também porque é o verdadeiro ideal do ser humano. Então, nosso Senhor Jesus, ele se torna modelo para o mundo porque ele é a referência, ele é um modelo. A partir do momento que Deus se faz carne na pessoa de Jesus, Jesus, ele se iguala a todo ser humano, é igual, idêntico, somente não é idêntico na questão do pecado, mas do restante é igualzinho. Então os teus sofrimentos, os teus padecimentos, as tentações que você e eu sofremos, todas as dificuldades humanas, o cansaço, a fadiga, a dor de cabeça, dor de barriga, dor de garganta, tudo aquilo que você passou, Jesus também passou, porque ele assumiu a nossa natureza humana, preocupações, isso e aquilo. Porém, nosso Senhor Jesus, ele tem todo o seu modo de desenvolver e viver. E ele deixou isso para nós na Sagrada Escritura, no seu Evangelho. Aqui está o seu modo de vida. Portanto, a partir do momento que eu me encontro com a pessoa de Jesus, olho para a vida de Jesus, olho para os seus feitos, o modo com o qual ele viveu a sua humanidade, ele se torna uma referência, um ideal, um modelo para nós que vivemos aqui como seres humanos. Amém, queridos irmãos? Continuando no YouCat, que vai dizer assim: Jesus foi mais que um ser humano ideal. Até os pretensos seres humanos ideais são pecadores. Ou seja, até aquelas pessoas mais importantes, aquelas pessoas que muitas vezes temos até como ídolos. Infelizmente, tem pessoas que idolatram outros seres humanos. Esses são pecadores. Você pode colocar a pessoa mais maravilhosa que você tem aí na tua mente, que vem na tua mente, no teu coração, ela não é a pessoa de Deus. Até em laços familiares, como é um laço de uma mãe, por exemplo, ela não é uma pessoa de Deus. É um exemplo, é um sinal, pode ser uma referência, mas não como Deus. Ou seja, Deus que se manifesta na pessoa de Jesus. Então, Jesus, ele deve ser o nosso único ideal. E tudo aquilo que circunda nas relações humanas, até mesmo nós como cristãos, nós temos que levar as pessoas a viverem esse ideal cristão. Por isso, nenhum ser humano pode ser a medida do ser humano. Exatamente isso que nós estávamos falando. Jesus, por seu turno, ou seja, sendo perfeito, não cometeu pecado. Só com Jesus Cristo, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Essa referência está em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15. Compreendemos o que significa o ser humano, olhando a Jesus, que em tudo se fez igual a nós. E o que faz a humanidade ser, no mais autêntico sentido da expressão, infinitamente digna de amor? É esse fato de Jesus se fazer humano. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o ser humano verdadeiro por excelência. Nele reconhecemos o que Deus pretende do ser humano. Portanto, Jesus, além de ser modelo, nós estamos aqui para corresponder à sua vontade, corresponder ao seu querer, aquilo que ele pensa e aquilo que ele deseja de cada um de nós. Na sequência, no ponto 61 do YouCat, se faz essa pergunta: em que consiste a igualdade de todo ser humano? Vamos lá. Todos os seres humanos são iguais à medida que têm origem no mesmo e único amor criativo de Deus. Ou seja, somos iguais a partir do momento que temos como referência a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e vivemos num amor
do nosso único Deus criativo. Então aqui tem esse sentido que os seres humanos são iguais, não iguais na sua constituição, mas naquilo que se diz o valor. Portanto, todos os seres humanos têm em Jesus Cristo o seu Salvador, por isso que vivemos esse valor, todos nós fomos alcançados pela salvação de Cristo, que alcançou a cada um de nós. Todos os seres humanos estão ordenados a encontrar em Deus a felicidade, como nós já falávamos. Você pode rever o vídeo que nós fizemos há 2 dias atrás. Portanto, irmãos, nós somos orientados para a felicidade e para a eterna felicidade, essa eterna bem-aventurança, porque nós vivemos para Deus, nessa referência a Jesus Cristo. E para concluir, gostaria de ler esse último trechinho do Yucat, que vai dizer: assim todos os seres humanos são irmãos e irmãs. Os cristãos devem viver a solidariedade apenas não com os outros cristãos, mas com todos os seres humanos, opondo-se energeticamente à desintegração da família humana causada por motivos racistas, sexistas e economicistas. E eu aqui acrescentaria também por aspectos políticos, por questões religiosas. Nada disso deve nos separar e não nos deve também ter essa dimensão de sermos irmãos. Somos únicos, somos uma única só família. Nosso Senhor Jesus Cristo uniu a todos nós. E o que nos alegra é que um dia Deus será tudo em todos e aqui não terá mais nenhuma divisão na face da terra. E nós devemos buscar isso constantemente na nossa vida. Amém, queridos irmãos? Espero que tenha ficado claro. Se tem alguma dúvida, estamos aqui para vos responder. Que Deus vos abençoe e até mais.